Suicídio. Um doloroso engano. Cláudio? Suicídio. Um doloroso engano. Para e pensa. Sheila Clayton Levy. A um passo do ato desesperado, para e pensa. O suicídio não trará solução para o momento aflitivo que atravessas. A precipitação é trampolim que arroja os incautos no abismo do remorso. Dispões de outras opções para superar a situação, o problema com a qual te deparaste. Recorre à prece a fim de te elevares acima das nuvens que te impedem de enxergar a realidade. Procura alguém para aliviares o coração através de conversa livre. Tenta leitura edificante. Contas com o amparo invisível dos teus mentores espirituais. O conflito que vivencias agora talvez seja um convite da vida para despertar-se. Arrima-te na fé e segue adiante. Hoje, talvez o desespero te cerque os pensamentos. Amanhã, porém, a paz retornará o resultado do teu trabalho. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a essa casa. Que possamos daqui sair um pouco mais espiritualizados, mais alimentados da nossa vida, sempre levando o nosso pensamento ao nosso próximo sábado nós teremos o nosso companheiro Oswaldo Lutero Barbosa, que vem com o tema Amai os vossos inimigos. Nesse mês nós estamos tentando avisar sobre o suicídio. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro, amanhã. Hoje nós temos o nosso companheiro João Marquese, que vem com Suicídio, um doloroso engano. Por favor, João, esteja à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Convidamos todos a fechar levemente os olhos materiais, elevar o pensamento ao alto, para que, enquanto profiro a prece pelo suicídio, que se acha contido no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês possam emitir vibrações de amor, rogando ao plano espiritual maior que as receba e transforme em paz e luz a todos aqueles que no momento da fragilidade interromperam a sua existência pelo suicídio. Sabemos qual a sorte que espera aquele que viola nossas leis, Senhor, para voluntariamente abreviar os seus dias. Mas sabemos também que a nossa misericórdia
estendei-a sobre todos os espíritos que cometem suicídio. Que a nossa prece e a vossa consideração possa abrandar a amargura e sofrimento que experimentam por não terem tido coragem de aguardar o final de suas vidas. Os espíritos, cuja missão assistir aos infelizes, tomai sobre vós a condição. Inspirai o arrependimento pela falta cometida. Que a vossa assistente dê força para suportar com mais resignação as novas provas que nos suportar para o bem. Afastai deles os maus espíritos, que poderão novamente conduzir ao mal, prolongando seus sofrimentos, ao fazer-nos perder os frutos de uma nova experiência. Quanto a nós, cuja desgraça provoca nossas preces, possa nos consideração para dar a vossa amargura, fazer nascer em vosso coração a esperança de um futuro melhor. E esse futuro está em vossas próprias mãos. Confie na vontade de Deus, que aguarda tudo aqueles que se arrependem, e só é duro os de coração peregrino. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meu nome é Bruna, eu tenho 5 anos. Eu moro aqui com meu pai e minha mãe, mas só que meu pai tá viajando. Eu tenho papagaio também. Hoje eu acordei, né? Aí ele tava, Bruna, Bruna. Meu pai, ele ronca. Às vezes ele faz cosquinha na minha mãe, mas minha mãe não gosta de cosquinha. Mamãe falou que ele foi trabalhar em outra cidade. Eu fico com saudade dele, que ele tá separado de mim. Minha mãe chora, fica triste, muito triste mesmo. Às vezes ela até reza pra ele voltar, né? Uma pessoa que comete suicídio mata toda a família. E a morte pode ser física, onde o ente querido estando fragilizado emocionalmente e não conseguindo superar a separação, também comete o suicídio, pensando de maneira equivocada que assim vai reencontrar aquela outra pessoa. Ou pode ser moralmente, com a família carregando a tristeza de não poder ter feito algo para impedir a ocorrência da tragédia, sentindo-se impotente ante as tribulações da vida. Mas por que tantas pessoas têm buscado suicídio, causando essa dor e sofrimento intenso em seus familiares e seus entes queridos? Joana de Ângeles afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada da busca de suicídio. Quando criança aprendemos que o homem nasce, vive, morre e tudo se acaba. Se foi bom, vai para o céu. Se for ruim, vai para o inferno. Criamos dessa forma o entendimento que fica marcado em nosso subconsciente de que somos apenas esse corpo físico. E um dia, quando estamos passando por uma situação em que parece que o mundo vai desabar sobre nossas cabeças por culpa única e exclusiva nossa, e nós não conseguimos encontrar uma saída, ou estamos passando uma dor tão intensa que não conseguimos superar, olhando para o nosso passado, nós constatamos que nunca fizemos mal a ninguém de forma deliberada. Pelo contrário, sempre que possível, procuramos ajudar as pessoas, que portanto podemos ser consideradas pessoas de bem, e quando morrer iremos para o céu. Então nós cometemos suicídio, pensando que assim tudo se acaba. Passa a nossa dor, e nós resolvemos todo o nosso problema. Pensamento totalmente equivocado, porque na realidade nós estamos abrindo as portas para um sofrimento ainda maior. Porque quando estudamos a doutrina espírita, aprendemos que não somos apenas esse corpo físico, mas sim constitui 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico. Espírito imortais, criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, destinado a alcançar a perfeição. Corpo físico, instrumento de abençoado trabalho que o Pai nos concede por empréstimo, para que, através sucessivas reencarnações,
superando as provas nós designadas por Ele, possamos progressivamente alcançar a perfeição para conhecimento da verdade, nos aproximarmos dele e sermos felizes. E perispírito, elemento semimaterial que une o espírito ao corpo físico. E tudo que nós espíritos determinamos nosso corpo físico, este dentro de suas possibilidades realiza, e as suas consequências ficam marcadas em nosso perispírito. Assim, se por exemplo nós cometemos suicídio dando tiro na cabeça, o corpo físico morre e vai para o túmulo. E nós, na condição de espíritos imortais, retornamos ao plano espiritual, levando marcado em nosso perispírito a lesão sofrida pelo tiro. E para que possamos alcançar a perfeição, essa lesão precisará ser reparada. Ou poderá tornar próxima ou próximas reencarnações através da expiação, que jamais deve ser visto como um castigo de Deus, mas sim uma abençoada oportunidade para repararmos os erros por nós cometidos. Assim nós conseguimos compreender, dentro da justiça divina, porque algumas pessoas nascem perfeitas, outras com um tipo de deficiência física ou mental, ou física e mental. Na doutrina espírita, nós vamos encontrar um estudo a respeito de suicídio em O Livro dos Espíritos, questão 943 e 57, quando Kardec discute o tema apontando as causas e consequências desse ato sinistro. Em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, analisa o suicídio juntamente com a loucura. E o Céu e o Inferno, no capítulo 5, segunda parte, a relato dos próprios suicidas sobre o seu estado lamentável na erraticidade. Como obras paralelas confiáveis, nós temos Memória do Suicida, do Espírito Camilo Cândido Botelho, mediunidade de Ivone Amaral Pereira, onde fala do vale do suicídio, ou seja, o lugar para onde vão as almas daqueles que cometeram o suicídio. E Mecanismo da Mediunidade, o Espírito André Luiz, a discutir a idoplastia do pensamento, fornece elementos para a nossa reflexão sobre o tema. Mas o que é o suicídio? É o ato intencional de matar a si mesmo. Os fatores de risco incluem perturbações mentais e psicológicas como depressão, perturbação bipolar. Na questão 944, Allan Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os amigos espirituais respondem: não, só a Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E Emmanuel complementa: suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Nós temos dois tipos de suicídio. O primeiro é o suicídio inconsciente ou indireto. Não há intenção, não é premeditado, é provocado por abuso de ordem física e moral. Aqui nós vamos fazer a analogia entre o relógio e o corpo humano. Na sua parte frontal, o relógio tem um painel, onde nós somos informados das horas. E para que ele possa funcionar, na sua parte interna existem algumas engrenagens dispostas de maneira tal que o funcionamento de uma permite o funcionamento da outra. E esse funcionamento harmônico permite que nós sejamos informados das horas de maneira correta. Só que para esse relógio durar o tempo que foi publicado e cumprindo a sua missão, necessita de alguns cuidados, como por exemplo, evitar queda, que no momento de equilíbrio emocional nós venhamos a bater com uma superfície. E ao caso daqueles mais antigos, não pode nem molhar, porque não enferruja a engrenagem e ele para de funcionar. Assim também acontece com o corpo físico. Na sua parte frontal nós temos a nossa fisionomia, que permite que sejamos reconhecidos e chamados por nosso nome. E para que ele possa existir, na sua parte interna existem alguns órgãos dispostos de maneira tal que o funcionamento de um órgão permite o funcionamento do outro. E o funcionamento harmônico desses órgãos permite que ele tenha uma vida saudável. Só que para ele que possa durar o tempo para o qual foi programado com saúde, ele necessita também de alguns cuidados. Só que nós, com nossos vícios de ordem moral e ordem física, contribuímos para que ele tenha a sua vida útil diminuída, nos colocando assim na condição de espíritos suicidas, indiretos ou inconscientes. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar
que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico. Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento? Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Por favor, guarde bem essa frase do ministro Clarencio André Luiz. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Quando nós estudamos a doutrina espírita, aprendemos que todos somos médios de maior ou menor potencial, que a qualidade da manifestação mediúnica através de nós vai depender da nossa evolução moral. Aprendemos também que a mediunidade é para o espírita a mesma coisa que a bengala é para o cego, ou seja, um instrumento que permite que, apesar da nossa deficiência, nós tenhamos um caminhar mais seguro. E quando nós passamos a compreender que a essência da nossa existência é a vida espiritual, encontramos menores dificuldades para combatermos os nossos vícios de ordem moral e de ordem física. Vamos aos nossos vícios de ordem moral. Aqui nos reportamos a questão 742 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual é a causa que leva os homens à guerra? Na primeira parte da resposta, os amigos espirituais nos dizem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Então, quando uma pessoa vem nos agredir verbalmente, a nossa primeira reação é responder no mesmo tom ou maior ainda agressividade, quando permitimos que a nossa natureza animal prevaleça sobre a nossa natureza espiritual, através de sentimentos como raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância. Mais tarde, quando estiver mais calmo e lembrar do fato, vamos recordar também de que nós nos encontramos em diferentes patamares de evolução espiritual e que nós espíritas, pelo conhecimento e vivência e ensinamentos doutrinários, poderíamos ter tido um comportamento diferente, mais calmo, sereno, mais equilibrado. Então a nossa consciência passa a nos cobrar a respeito do nosso comportamento inadequado, quando nós emitimos novas vibrações negativas que poderão se refletir como enfermidade do nosso corpo físico, conforme vemos nesse quadro. A raiva adoece o fígado, tristeza os pulmões, angústia o estômago, estresse o coração e medo adoece os rins. Mas como devemos proceder ante uma agressão verbal para evitar emitirmos essas vibrações negativas que possam se refletir como enfermidade do nosso corpo físico? André Luiz nos diz: a paz interior é o seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la, nem permita que alguém a destrua. Seja com atitudes ou comentários, seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Então, quando a pessoa vier nos agredir verbalmente, não vamos responder criando uma discussão desnecessária.
Vamos recordar das palavras da Dalai Lama: não deixe que o comportamento dos outros roube a sua paz. Então vamos procurar nos controlar. E o autocontrole é o domínio do que temos sobre o que pensamos. Porque se não conseguimos dominar o que pensamos, não conseguimos também dominar o que fazemos. Então, quando a pessoa começar a nos agredir verbalmente, vamos deixar ela falar o que tiver que falar. E quando ela acabar, vamos recordar das palavras de Emmanuel, Chico Xavier, quando o Chico começou a exercitar sua mediunidade, sofreu muitas perseguições, muitas calúnias. E Emmanuel dizia: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Então, quando a pessoa acabar de falar, vamos ver o que ela diz. E se for verdade, não vamos brigar nem discutir com ela. Pelo contrário, vamos agradecer-lhe por nos trazer esse fato para a nossa reflexão. Porque quando cometemos, não tinha noção de sua gravidade, dizendo apenas que lamentamos que ela tenha feito de maneira tão agressiva, quando poderia ter vindo através de diálogo fraterno, que seria melhor para todos. E se o que ela disser não corresponde à verdade, vamos lembrar a ela o ditado popular que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então vamos passar a ela a nossa versão. Se ela não quiser escutar, o problema é dela. Porque o que importa para nós é a nossa consciência tranquila. Afinal de contas, tudo sempre foi entre nós e Deus, e não entre nós e os outros. Nos comportando assim, estaremos impedindo que a nossa natureza animal prevaleça sobre a nossa natureza espiritual. Vamos aos nossos vícios de ordem física. Temos 3 vícios: álcool, cigarro e gula. Quantos malefícios que a gula e o cigarro traz ao nosso corpo físico. Acreditamos ser necessário qualquer comentário, porque o vídeo foi bem claro.
Vamos então ao vício do álcool. Por que é que nós devemos evitar consumir o álcool? Porque entre as várias partes do nosso corpo físico que ele afeta, causando enfermidade, está o cérebro, onde ele afeta o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexo, memória, sonolência e coma. E é pelo cérebro que nós nos comunicamos com o plano espiritual. Então vamos supor que nós fazemos uso do álcool durante o dia e à noite vimos da casa espírita para trabalhar, por exemplo, aplicar um passe. Como serão os fluidos? Puros ou influenciados pelo álcool? Serão benéficos ou não a essa pessoa que, necessitando desse tipo de tratamento e confiando na seriedade da casa espírita e seus trabalhadores, aqui compareceu? Alguns confrades falam que eles não são viciados em álcool, apenas tomam uma dose na hora do almoço com aperitivo para abrir apetite. Para quem tem esse entendimento, nós sugerimos uma visita ao livro Mediunidade Tire Suas Dúvidas, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Quem não tiver o livro, pesquisa na internet fazendo a pergunta assim: o médium pode fumar e beber? Vocês vão encontrar um vídeo de 10 minutos e 12 segundos, todo baseado nesse livro, tirando suas dúvidas. E vai trazer uma informação muito importante. A pessoa que tem por hábito tomar apenas uma dose de álcool na hora do almoço como aperitivo para abrir o apetite, em uma semana consome 7. E ao final do ano, 365 doses de veneno no seu organismo. Pesquisem também as palavras de Valdo Pereira Franco no encerramento do 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, em 2017. Quando indagado a respeito, ele fala o seu entendimento, narra um fato ocorrido na casa do confrade e diz também o que ele pensa a respeito da presença de bebida alcoólica em eventos beneficentes espíritas. E fechando, Emmanuel nos diz: o corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro. O segundo tipo de suicídio é o suicídio direto, há intenção e é premeditado. Algumas razões que levam a pessoa a cometer o suicídio: fugir de sofrimento, não sofrer mais, incapacidade de resolver problemas, desequilíbrio físico, psíquico e espirituais, o materialismo e o desgosto pela vida. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz: a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Tendo em vista esse esclarecimento da nossa vida voltada ao materialismo, nós vamos trabalhar esta noite sobre o suicídio pela depressão ante a perda da posse de bens materiais. Quando nos encontramos na erraticidade, que é aquele período entre uma e outra encarnação em que nós permanecemos no plano espiritual, amparados por nossos anjos de guarda, amigos espirituais, nós preparamos a nossa programação reencarnatória. E para que possamos cumpri-la, são oferecidos 2 caminhos: o caminho do amor, que é aquele através da vivência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, e o caminho da dor, que é a vivência afastada desses ensinamentos. E nós escolhemos o caminho do amor. E para que possamos cumprir essa programação reencarnatória, sem qualquer tipo de prevenção a eventuais desafios do passado, por acréscimo sua bondade, o Pai Maior nos concede o véu de esquecimento. E vai ser de fundamental importância o lar em que vamos reencarnar, onde devemos ser acolhidos com muito amor e carinho e receber uma educação pautada nos princípios éticos, morais e religiosos, nos alicerçando, ou seja, nos preparando para que no futuro, ante as várias oportunidades que a vida nos ofereça, nós possamos tomar a decisão correta que permita que sejamos reconhecidos como pessoas de bem. Então, em nossa infância, olhando a nossa família, nós imaginamos quando crescer vamos querer nos casar, ter filhos, se possível uma casa própria para morar, um carrinho para passear com a família nos finais de semana e, logicamente, um emprego que possa garantir a subsistência da nossa família, assim como acontece com o nosso pai. E em nossa juventude,
nós começamos a trabalhar para ganhar o nosso próprio sustento. Aí conhecemos uma pessoa que desperta em nós um sentimento mais profundo que a amizade. Iniciamos um relacionamento amoroso, sonhando uma vida em família no futuro. Aí nos surge um serviço que, se por um lado nos permite um maior ganho financeiro, por outro exige nós ter um veículo próprio para cumprir as obrigações profissionais. Então nós compramos o nosso carrinho. Percebemos com o transcorrer do tempo que o lado de afinidade que nos une àquela pessoa que estamos no relacionamento amoroso, cada dia se torna mais firme, mais intensos. Então nós nos casamos. E passado o período de adaptação da vida a dois, nasce o primeiro filho. Com muita luta, com muito sacrifício, nós construímos uma casinha do nosso sonho. Aí nasce o segundo filho. E quando paramos para analisar nossa existência, nós vimos que conseguimos realizar nosso sonho de infância. Ou seja, nos casamos, temos filhos, casa própria para morar, um carrinho para passear com a família na semana, embora precisamos para o trabalho na semana, e um serviço que permite garantirmos a subsistência da família. E quando nós tínhamos tudo para agradecer a Deus, as bênçãos recebidas, e continuarmos tendo nossa programação reencarnatória pelos caminhos do amor, nós passamos a olhar o mundo com olhos diferentes e ver que existem casas maiores, mais bonitas que a nossa, carros mais novos e mais modernos. Então nós passamos a direcionar a nossa vida na ambição de possuir esses bens. E embora todos nós tenhamos direito de sonhar e buscar possuir coisas melhores, devemos estar atentos à forma como iremos proceder para consegui-los. Pois se fizermos de maneira equivocada, poderemos abrir as portas para que no futuro nós venhamos a cometer o suicídio pela depressão, pela perda dos bens materiais. Vamos ver o que nos diz a doutrina espírita a respeito dos bens materiais. Questão 883. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém. Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém, ou para fazer suas paixões. Crês que seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa para o seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Aí Chico Xavier vem e nos diz: tudo o que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia e depressão. Essa palavra de Chico nos leva a uma pequena reflexão que passa por 3 perguntas pelo menos. Por que é que nós queremos possuir esses bens maiores, mais modernos? É para satisfazer nosso ego ou para um eventual trabalho em prol de nosso próximo? Nós temos condições de buscar possuir esses bens sem prejudicar a harmonia e a convivência em família? Nós precisamos realmente desses bens para sermos felizes? Questão 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência e a fé no futuro. Aí André Luiz vem e nos diz: não se renda à tentação. Entre aquilo que você quer e o que você pode, fique com aquilo que você deve fazer. Aqui nós recordamos as palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me é viável. Mas a nossa vontade de possuir esses bens é tão intensa que nós não nos atentamos a esses detalhes, essas orientações, e passamos a buscar esses bens materiais. E quando encontramos a casa que seria, entre aspas, nosso sonho, nós constatamos que não temos dinheiro para adquiri-la. Então o que nós fazemos? Nós vendemos a nossa casinha quitada
damos dinheiro de entrada, e o saldo devedor, para que tenha uma prestação que caiba dentro do nosso orçamento familiar, fazemos financiamento de 25 a 30 anos. Mudamos para a casa nova, todos felizes, e passado um tempo, começamos a achar que o nosso carrinho antigo, embora bem conservado, funcionando perfeitamente, não está combinando com a nossa garagem. Então nós vamos até a concessionária, damos o nós de entrada, e o saldo devedor pagamos em 60 parcelas sem juros, aproveitando a promoção da concessionária. Só que com o passar do tempo nós constatamos que nossos filhos estão crescendo, estão aumentando as suas necessidades. E constatamos também que o nosso ganho financeiro não está acompanhando a mesma velocidade das nossas despesas. Então nós começamos, se for possível em nosso serviço, a fazer horas extras. Se não for, fazendo um bico em outra empresa. E assim nós nos afastamos da família, prejudicando a harmonia e a convivência em família. Mas mesmo com todo esse trabalho, nós não estamos conseguindo fechar as contas. Então nós começamos a eliminar despesas. Aqueles passeios do final de semana com a família, nós vamos diminuindo até o dia em que não fazemos mais nenhum. Aquele encontro com os amigos no final de semana, de bater um futebolzinho, depois comer um churrasquinho, batendo papo gostoso, também cortamos para diminuir as despesas. E uma das poucas vezes que nós vamos para tentar esparecer a cabeça, ao chegar no local encontramos eles todos descontraídos, aquelas gargalhadas gostosas, aquelas conversas altas, mas ao notar a nossa presença eles mudam o comportamento e o fazem em nome da nossa amizade, porque eles não acham justo estar totalmente descontraídos na nossa presença enquanto estamos passando por dificuldades financeiras. Mas nós, com a nossa cabecinha doente, achamos que eles mudaram o comportamento porque estavam antes se deleitando com a nossa situação. Então também não vamos mais nesses encontros. Aí nós resolvemos mudar a situação e falamos assim: vamos vender a casa e o carro novo, que aí, além de livrar das prestações, com o dinheiro nós compramos uma casinha menor e um carrinho mais antigo, como era antes. Mas a situação está difícil para todo mundo. Ninguém quer comprar nada, principalmente fazer despesa a longo prazo. Então nós começamos a apresentar um comportamento que demonstra que estamos indo para o caminho perigoso da depressão, que é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, de ânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. Mas a coisa anda difícil. E nós começamos então a usar expressões que indicam que nós estamos caminhando para o suicídio. Como por exemplo: eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Nós precisamos urgentemente procurar socorro. E podemos consegui-lo na própria casa espírita, através do atendimento fraterno, onde iremos encontrar companheiros que, utilizando seu conhecimento doutrinário, a sua experiência de vida e a intuição dos amigos espirituais, irão nos orientar de como devemos proceder para trabalhar nessa situação difícil, com a esperança de que, no tempo de Deus, vamos conseguir superar. Temos também o Centro de Valorização à Vida, CVV, DISC 188, e vamos encontrar pessoas dispostas a nos ouvir e a nos trazer mensagem de otimismo no sentido de preservarmos a nossa vida. E temos também os profissionais habilitados para tanto, os psicólogos e psiquiatras. Mas para piorar a situação, começa a rondar a nossa casa o fantasma do desemprego, ou seja, a possibilidade de perdermos o emprego e com isso a única fonte de renda de manutenção da família. Então nós criamos um vazio existencial tão forte dentro de nós que resolvemos que vamos cometer o suicídio. Eu gostaria, por favor, que todos vocês ficassem em pé. Por favor, olhem para seus corpos e se toquem na perna, no braço. Agora, por favor, dê um passo à direita. Mais um.
Por favor, olhe novamente seus corpos e se toquem novamente. Por favor, volte um passo à esquerda. Mais um. Olhe-se e toque-se novamente. Queira sentar-se, por favor. Perguntamos: a perda da posse de bens materiais é motivo para entrarmos em depressão e cometermos suicídio? Quando um cara perguntou numa palestra para mim, eu falando sobre alegria, sobre o bom humor: você é sempre uma pessoa alegre, Eduardo? Eu disse: claro que não, eu sou uma pessoa igual a você. Então às vezes você fica para baixo, Eduardo? Fico. Você poderia me dizer o que você faz quando você fica para baixo? Posso sim. Eu, Eduardo, quando estou para baixo, eu dou uma chegadinha lá na casa do Excepcional Santa Rita de Cássia. Lá eu vou encontrar esse menino que está aqui embaixo. Ele tem 22 anos de idade. Ele foi abandonado de madrugada na porta do Fórum de Ijuí, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre. E nós nunca achamos seus pais. Esse menino não tem as pernas, não fala, usa sonda. Esse menino só mexe braços com a ajuda de fisioterapeutas. Esse menino só vê o sol 15 minutos por dia, quando algumas das outras funcionárias do Santa Rita, das poucas, levam ele lá para fora. Nas outras 23 horas e 45 minutos do dia, ele fica deitado na mesma posição, até que alguém se lembre de ir lá e virar ele. Eu digo para vocês que toda vez que eu saio de Santa Rita de Cássia, eu saio pensando a mesma coisa. Às vezes eu sou um idiota, porque às vezes me desmotivo por coisas tão pequenas, tão banais, tão insignificantes, que às vezes me desmotivava por coisas que não vou me lembrar daqui a uma semana, quando na vida sim, na vida tem problemas graves, de quase impossível solução. Talvez eu esteja errado, eu acho que eu não estou. Mas se você é daquelas pessoas que reza à noite, você tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Porque tudo que você quer e não tem ainda, é só correr atrás. E aí está a verdadeira magia da vida. A diferença é que ali não é só correr atrás. Honestamente, pessoal, falando para Paradigma, falando em outras empresas, nesse Brasil todo, eu não sei se eu fiz melhores vendedores, gerentes, empresários, professores, mas muita gente mesmo saiu das minhas palestras dizendo assim: puxa vida, Eduardo, como eu ando pesado. Eduardo, eu estou sempre preocupado com alguma coisa que eu não sei se vai acontecer. Como eu ando uma pessoa tensa, como eu tenho passado meus dias tristes, como meu dia é composto de poucos minutos que eu dou gargalhadas, que eu sorrio, que a felicidade passa por inteiro dentro do meu corpo. Estou sempre tensa, estou sempre preocupado. Te ouvindo hoje, Eduardo, tomei uma decisão. Vou adquirir o hábito de ser feliz, porque ser feliz é um hábito. Olha a força das palavras de Eduardo. Toda vez que eu saio de Santa Rita de Cássia, eu saio pensando a mesma coisa. Às vezes eu sou idiota, porque eles motivam por coisas tão pequenas, tão banais, tão insignificantes, que às vezes motivar por coisas das quais nem ia lembrar daqui a uma semana. Enquanto que na vida sim existem situações graves, de quase impossível solução. Se é quase impossível, quer dizer que sempre há uma oportunidade, uma saída. E nós sabemos que para Deus nada é impossível. E Jesus dizia a todos que curava: vai em paz, tua fé te salvou. Então vamos exercitar nossa fé e, confiando na bondade divina, vamos buscar a cura de nossa doença, que é a depressão. E podemos começar lá agora, nos esclarecendo quanto à sua causa, ou seja, a situação real desses bens materiais. Olha o que nos diz André Luiz Vilar: agradeça a Deus pelo corpo físico que Ele lhe emprestou, que essa ferramenta perfeita possa ser utilizada por você com sabedoria e amor. Evangelho segundo o Espiritismo: nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo, o vosso corpo. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Irmão José, pela mediunidade de Bacelli, nos diz:
Sobre o mundo, todas as coisas são transitórias e o homem não pode ter sequer a posse definitiva do seu corpo. Ainda hoje, comece o homem a desapegar dos bens materiais que lhe foram concedidos por empréstimo, em benefício de sua espiritualização. Quando aqui chegamos, nada trouxemos, e quando partirmos, nada levaremos. E entre a chegada e a partida, brigamos por coisas que não trouxemos nem levaremos. Isto por quê? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, se nem o nosso próprio corpo é nosso, por que esses bens materiais seriam? Se nós não tivemos em nossa posse até agora, foi porque nós conseguimos angariar metas em existências passadas para que eles pudessem nos auxiliar a cumprir a nossa programação reencarnatória pelos caminhos do amor. E assim foi até quando nós desviamos nossa vida para a vida materialista. E se hoje Deus permite que nós percamos a posse desses bens, não é para que nos sintamos o pior dos seres, os mais infelizes, ao ponto de cometermos suicídio, mas sim para que possamos tirar as lições de aprendizado necessárias para a nossa evolução espiritual e possamos recomeçar na busca de novos valores morais. Vamos recordar as palavras de Eduardo quanto ao recomeço. Se você é daquelas pessoas que rezam à noite, você tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Porque tudo que você ainda não tem e quer, é só levantar e correr atrás. Aí está a verdadeira magia da vida. O que infelizmente não é a situação do rapaz do Santa Rita de Cássia. Vamos recordar também as palavras do ministro Clarence, André Luiz, o trecho do Nosso Lar que nós assistimos aqui, o filme. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. O Dr. Isaías Claro encerrou uma palestra sobre depressão dizendo: sem Jesus, depressão. Com Jesus, depressação. E nós vamos encontrar Jesus na oração, na meditação das verdades divinas e no trabalho de amor ao próximo, onde ligaremos as ondas divinas do amor, de onde vamos também angariar energias necessárias para solucionar o nosso problema. Chico Xavier também tinha esses momentos que ficava deprimido. Olha o que Emmanuel falava para ele. Quando a depressão me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aquelas mães sofridas, eu voltava para casa com vergonha de mim. Remédio. Depressão se cura à custa do trabalho. Às vezes, o remédio é necessário, mas o trabalho é indispensável sempre. E nesse trabalho voluntário, nós vamos encontrar pessoas carentes que, compreendendo que estamos necessitados um dos outros, irão nos receber com carinho e um sorriso amigo. Quando poderemos vivenciar o ditado de que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não possa receber. Aí está a verdadeira alegria da vida, quando constataremos também que quem é solidário jamais será solitário. Quem assistiu ao filme Divaldo, Mensageiro da Paz, vai se recordar que Divaldo quase cometeu suicídio. Em seguida, João de Anjos chegou a ele e perguntou-lhe: o que foi isso, meu filho? E ele disse: ah, irmã, eu ando tão deprimido. Eu atendo as pessoas com muito amor, com tanto carinho, e elas sempre me dizem: Divaldo, Deus lhe pague. Mas nunca ninguém me pergunta: Divaldo, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu sinto carência desse carinho, irmã. Estou pensando em construir minha própria família. E com muito amor e carinho, João de Anjos disse a ele que não constava da programação reencarnatória construir família própria. E disse-lhe duas frases. A primeira: Divaldo, aprende a servir o teu próximo e nunca mais você encontrará a depressão. Mas como é que nós vamos envolver um trabalho voluntário nesse estado de lamentação e de choro que nós estamos? Olha o que diz Meimei: sorri trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te
de que o sorriso é o orvalho e o dia remanescente no céu é um sorriso de Deus. Chico Xavier dizia: o espírita chora escondido, lava o rosto e sorrindo vai atender ao próximo. E tem uma segunda frase de Joana de Andes para Divaldo: quem se dedica a enxugar a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. E embora tenhamos todos esses recursos e muitos outros para preservar a vida, infelizmente, a nossa existência tomou um caminho tão distante das coisas de Deus que nós não nos permitimos buscar socorro e acabamos cometendo suicídio. Vamos ver o que nos diz a doutrina espírita a respeito. Atenuantes e agravantes. 949. O suicídio excusável tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família. Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê, e Deus o tem em conta porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixe de cometer uma falta. De resto, abolir os abusos da vossa sociedade e vossos preconceitos, e não terei mais desses suicídios. Questão 952. As penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. O suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida. Mas os que lhe são causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele. E a indulgência ou espera. Todavia, não creais que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar do lamaçal. 948. Deus julga, e segundo a causa pode algumas vezes diminuir seus rigores. Consequências do suicídio. Quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Algum espírito só falta imediatamente, outro, uma nova existência será pior do que aquela que interromper o curso. O suicídio no pós-morte. Pense que continua vivo. Observe seu corpo e pode permanecer ligado a ele, sentindo a desagregação, ligação perispírito-corpo. Esse estado pode durar o tempo que deveria ter vivido. Continua a sentir a agonia da morte e sofrimento maior do que os que quis evitar. Enorme perturbação espiritual, decorrendo da consciência culpada, da certeza íntima de ter transgredido a lei divina. Longo processo de reabilitação através da expiação. Primeiro nas zonas purgatoriais e depois em nova encarnação. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Quem sofre resignado após a morte descansa. Quem luta sem naufragar, verá de certa bonança. A profecia do Espiritismo, o recurso que o Espiritismo traz para a gente evitar o suicídio, nos mostra que a vida continua. Fortalece nossa fé em Deus e no futuro. Esclarece o sofrimento decorrente do suicídio. Faz com que os próprios suicidas venham nos divertir. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar. É o Consolador prometido por Jesus. A calma e a resignação adquirida na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Por isso, o número de suicídio que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que quando todos forem espíritas não haverá mais suicídio consciente. A missão do Espiritismo é educar para salvar.
Temos nós espíritas certeza desta revelação, pois enquanto esse fato não penetrar em nossas mentes e corações, não saberemos acolher com compreensão essas almas infelizes e enfermas, necessitadas de infinito amor. Quanto a isso, reflitamos sobre a sábia lição de Jesus. Ninguém acende um candeeiro para pô-lo debaixo do alqueire. Põe-no ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Suicídio, doloroso engano. O autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita em uma situação muito pior. E Charles Simonetta no livro Quem Tem Medo da Morte. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que ao ser preso de novo será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida que pensa escapar das misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Não é isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio, sabia? Agora, é interessante. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. A família, os filhos. Olha para você, preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Você não sabe como é que... Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro! Imagine se jogar dessa altura, esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão. Está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. O suicida não quer se matar. Eu vendo que o dinheiro não pode comprar. Coragem por si seguros. Os antigos fóbicos. Sensatez para os encantos. E por suicidas. O que é que você vê? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continue a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. E para o suicida, o que você vende? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. E o que é essa pequena vírgula? É mais uma oportunidade que o Pai Maior nos concede por aquela sua bondade, para que possamos refletir e ver que parte da nossa caminhada nós tomamos o rumo dos atalhos que estão levando a perder a única coisa mais preciosa que temos de nós mesmos, que é a nossa vida. Para que possamos retornar sobre nossos passos, buscando a estrada principal, onde iremos encontrar nos esperando, para nos receber com um abraço fraterno e carinhoso, aquele que um dia asseverou que nenhuma ovelha do rebanho de seu pai se perderia. E hoje, nós estamos retornando esse rebanho para que possamos chegar à casa do Pai, cumprindo nossa programação reencarnatória pelos caminhos do amor. E por que é que Ele nos concede mais essa pequena vírgula? Para que continuemos escrevendo nossa história, mesmo que o mundo desabe sobre nós. Pois, como diz Chico Xavier, cada dia que amanhece assemelha uma página em branco na qual gravamos nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã.
E como é que nós podemos ajudar os suicidas? Da mesma forma que iniciamos nosso estudo, através da oração. E assim, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pelo dom da vida. A Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, por uma vez mais nesta noite, a vir guiar nossos passos das casas de oração, onde pudermos estudar um pouco mais sobre o Evangelho de amor. Aos mentores espirituais desta casa, por esse ambiente de paz e fraternização uma vez mais, ao quais pedimos que frutifique aquelas águas sobre a mesa, para que a dela bebemos e possamos receber a medicação necessária para o nosso equilíbrio espiritual e reflexo positivo do nosso corpo físico. Amém, hoje guarda, os amigos espirituais me amparam nesse tipo de trabalho, por uma vez mais, haverem levado as minhas imperfeições e me abraçando carinhosamente, a velocidades e volumes. E a vocês que nos ouviram, pedimos permissão, agradecendo a vossa presença carinhosa, para encerrar o nosso estudo, deixando para a nossa reflexão o convite que nos é feito por Rossano Trinde. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Muita paz e luz, que assim seja, Senhor.